Amém. Glórias a Deus. Amém. Boa noite a todos, graças e paz, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui, no canal CIB Porto, para trazer para vocês hoje um metanoia um pouco diferente. Nosso metanoia vai ser uma espécie de bate-papo, então a gente está aqui com o Fredson, Salve, salve. Tranquilo, beleza? Então, Fredson vai estar juntamente conosco aqui. A gente vai estar discutindo vários assuntos pertinentes, principalmente em relação ao que a gente está vivendo hoje com a questão do coronavírus. Qual é a dificuldade que a gente tem encontrado para estar louvando a Deus, para estar cultuando a Deus. Então, a gente vai estar debatendo essas dificuldades e como a gente pode sanar isso aí. Também está aqui com a Eline, que está junto com o pastor Sandro na parte musical e também vai estar nos ajudando nesse debate aí, vai estar fazendo com que flua melhor esse conteúdo. Então, para a gente começar bem rapidinho, primeiramente eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal aí embaixo, ok? Pois clica no sininho para receber as nossas notificações, para receber os avisos da igreja também, para que vocês estejam juntamente conosco nessa comunicação. Então, lembre que a gente precisa chegar para pelo menos 1.000 inscritos para a gente liberar algumas funções positivas aí. Então, para a gente começar, pastor Sandro, Fredson, Eline, primeira pergunta é, o que é a igreja para vocês? Quem se habilita a responder primeiro aí? Vamos começar com o Fredão, né? Então, vá lá. Eu vou deixar esse microfone aqui parado aqui, porque está com o Fredão aí, que é o nosso convidado especial aí. Eu já peço até desculpa, porque hoje eu vim totalmente descaracterizado aí de Cara, esse negócio de desculpa é papo furado. Mas a minha camisa... Aconteceu alguns probleminhas de última hora, então não estou com minha camisa metanoia. Mas é um prazer estar aqui, juntos, para a gente fazer mais um culto metanoia e levar até você informações. E é até bom também para a gente estudar, Aqui aprender um com o outro e você também aprendendo com a gente. E a gente aprendendo com você, é claro. Bom, a pergunta foi lançada, Jefferson? O que é a igreja? Rapaz, o conceito de igreja hoje, na nossa visão cristã e também em uma visão antes de ser cristão, no meu caso, e para muitos que talvez ainda tenham essa visão, é um conceito, igreja é um templo, não é isso? A gente tinha esse conceito, construção, antes de ser cristão mesmo, eu sempre sinalizei a igreja como um templo, Só que, com o andar da carruagem, com os nossos passos dentro do evangelho, do cristianismo, a gente vai aprendendo que igreja somos nós, A palavra de Deus lá em Atos 17, 24 fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ou seja, está bem claro, o templo hoje que Deus habita, o Espírito Santo de Deus habita, somos nós. Esse é o conceito de templo no olhar cristão. É a minha opinião, e diante daquilo que também estou um pouquinho e tal. Eline, quer participar, Eline? Não, gente, eu sou na parte do louvor mesmo. Só faz cantar, Só cantar mesmo? Bom, as pessoas têm uma visão meio que, quando você fala em igreja e fora, as pessoas elas acabam assim, tendo uma visão de que igreja é aquela coisa chata, aquele povo, assim, carrancudo. A igreja é um negócio assim, careta, enfim, tenta ser certinho a todo tudo custo, certinho, aquela coisa. coisa. Tipo de coisa. E eles não sabem que os mais miseráveis somos nós mesmos, que carecemos da glória e da graça de Deus. Mas no sentido bíblico, no sentido da proposta que a palavra de Deus apresenta, a igreja é esse grupo de pessoas que se reúnem para louvar, para adorar o Senhor com um objetivo em comum. É essa comunidade que louva, que adora o Senhor juntos, Então, a gente tem esse conceito mais bíblico do que a igreja, enfim, E a Bíblia também, por outro lado, diz que a igreja somos nós. No Antigo Testamento você tinha a igreja no contexto do templo, Então, assim, esse momento cultico de adoração, as pessoas se reuniam em torno de um templo, para oferecer sacrifícios, para poder oferecer culto a Deus. Mas no Novo Testamento esse paradigma muda e o Novo Testamento já apresenta a igreja como pedras vivas, Nós somos chamados de pedras vivas dentro desse corpo, somos chamados da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa igreja viva e dinâmica, Não só a igreja que se reúne num templo, mas também essa igreja que ao mesmo tempo é viva e dinâmica e que está em todos os lugares.
Isso me lembrou, certa vez eu indo para a universidade, me perguntaram, me fizeram essa questão. Para você, o que é a igreja? Dentro da universidade tem alguns grupos, né, que são evangélicos, católicos, e tem um grupo pessoal que não tem, é ateu, ou que de outras denominações ou religiões. Então, isso a gente estava indo dentro de um ônibus, conversando, eu falei, para mim, igreja sou eu. Aí a menina, que era uma menina no caso, perguntou, mas como assim a igreja é você? Se a igreja é onde você vai se reunir? Eu falei, não, ali é um templo, é uma construção que a gente se reúne para louvar a Deus. Só que antes de louvar a Deus dentro do templo, eu tenho que estar louvando a Deus na minha casa, no meu dia a dia. Nada adianta eu vir para a igreja todo domingo aqui, ficar aqui, glória a Deus, aleluia, se eu, dentro de casa, nem sequer oro, ou falo com Deus, ou leio a palavra dele, ouço um hino que edifica, alguma coisa desse tipo. Então, aí ela foi lá e simplesmente falou. Então, na concepção do seu cristianismo, a igreja não é um templo, ou seja, a construção não tem... eu não lembro o termo que ela usou, mas é como se tivesse importância. Eu falei, tem muita importância, porque ali é onde a gente se reúne com outras pessoas. Mas a igreja em si não é uma construção física, porque aquela construção pode ser tomada, derrubada, e a gente vai deixar de louvar a Deus? Não, a gente continua louvando a Deus dentro de casa, normalmente, com nossas vidas. Sim. Então, aí ela foi lá e ela ficou meio sem saber o que responder, mas pelo menos, eu acredito que ela tem entendido o conceito de igreja, porque, se não me engano, eu acho que ela é de Umbanda. Então, ela tem muito um pé atrás, essa questão de quem é cristão. Mas, pelo menos, eu e ela sempre se deu bem. Ela só sempre fica perguntando essas questões, justamente porque ela quer confrontar um pouco a questão do cristianismo em relação às outras religiões, principalmente de matriz africana, né, no caso. É interessante que a gente ouve muito os nossos próprios irmãos dizendo, vamos à igreja, vamos à igreja. É a igreja dizendo que ela está indo à igreja. Verdade. Entendeu? Claro que a gente entende que estamos indo ao templo, nos reunir juntos, né? Mas fica um pouco estranha essa fala, né? Vamos à igreja. É a igreja dizendo que vai à igreja. É um pouco, né? Fica um pouco estranha essa fala aí. Para não complicar tanto, né, para simplificar na mente de alguns, então vai usar esse termo aí, a igreja indo na igreja. Para não ter tanto, para não ficar tão estranho. Mas é aquilo que você falou, hoje a gente vai pela definição até mesmo da Bíblia, como eu citei lá em Atos 17, 24, né, que fala que Deus, ou o Espírito Santo de Deus, não habita em templos feitos por mão de homens, já fazendo jus do Novo Testamento, sobre o Espírito Santo de Deus que desce sobre o ser humano, sobre nós. Mas esse é o conceito, infelizmente, usado por décadas, né, de enxergar templo como igreja. Mas é bom, isso é um aprendizado novo, né? Com certeza. Isso aí. Beleza, a gente tem outra pergunta aqui. Essa é uma pergunta que gera um debate muito polêmico, mas é uma pergunta muito pertinente ao que a gente está conversando aqui agora, que é: como é que a gente enxerga o crente, né, ou seja, aquele que é cristão, que acredita realmente em Deus, e aquele que realmente faz a obra de Deus, e aquele crente que só vem para o templo no culto de domingo que eu falei agora? Então, como é que seria isso, pastor Santos? Essa é a figura do religioso, né? O religioso é aquele que a agenda dele são os cultos. Ele cumpre a agenda das reuniões, né? Ele vem para o culto domingo de manhã, domingo à noite, na quinta-feira, de casa para o culto, de casa para a igreja, para o templo, do templo para casa. Então, quem é crente no contexto do templo, ele vai ter dificuldade, por exemplo, em testemunhar de Jesus. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, em se ver adorando a Deus em qualquer outro lugar que não o templo. E nós estamos vivendo, eu acho que as pessoas, só abrir um parênteses, as pessoas estranharam um pouco quando a gente falou, por exemplo, quando a gente deu o nome desse culto Metanoia para a rede de jovens. Alguns perguntaram, por que metanoia? Por que esse nome? O que é metanoia? Muita gente nem sabia o que era metanoia, que na verdade é mudança de mentalidade. Onde está isso na Bíblia? Romanos 12, 1, 2, né, que fala justamente sobre essa mudança de mentalidade. E é essa mudança de mentalidade pela qual a igreja está tendo que passar agora, com relação a justamente a ser crente apenas no templo. Nós estamos sendo desafiados a sermos crentes também em outros contextos, principalmente no contexto do nosso lar, né? Quando o Salomão construiu o templo e ele dedicou o templo a Deus, era uma coisa muito suntuosa, assim, grande. A gente tem aqui no Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus fez o Templo de Salomão,
para você ter uma ideia do tamanho do negócio que era naquela época, então ele dedicou aquele templo a Deus. Quando o povo vai para a Babilônia, né, e o templo é destruído, o povo perde a sua referência de local de culto, de local de cultuar a Deus mesmo. No contexto do exílio da Babilônia, surgem as sinagogas. O que eram as sinagogas? Sinagoga vem de sinagogue, do grego, que significa congregados juntos. O povo agora, fora da sua referência de templo, o que o povo faz? O povo institui, né, cria a instituição, que a sinagoga é uma instituição do tempo de Jesus, já no contexto da Babilônia para o Novo Testamento, do exílio para o Novo Testamento. O povo cria as sinagogas para quê? Para manter a fé acesa, porque eles perderam a referência lá do templo. Eles perderam a referência do local deles de culto. Eles criam a sinagoga porque eles estavam numa terra estranha, estavam exilados, porém eles tinham direito a exercer sua fé, eles tinham direito a construir suas casas, enfim, não era um exílio assim tão cruel. Mas eles criam a sinagoga justamente para isso, para manter a fé acesa. E nós percebemos que nesse contexto hoje nós estamos vivendo do coronavírus, principalmente onde nós estamos passando por uma quarentena, mais dentro de casa, com as nossas famílias, a gente vê que hoje é preciso que nós façamos das nossas casas verdadeiras sinagogas. Né? Por quê? Porque a comunhão ela é necessária. Talvez foi a sinagoga que manteve a fé do povo acesa, por quê? Porque eles podiam ter comunhão. Então, a comunhão, no contexto da Bíblia, ela é necessária para que a fé se mantenha acesa. E quando a gente não tem a referência do grande ajuntamento, da grande congregação, a gente agora é obrigado a fazer isso onde? Dentro dos nossos lares. Né? Então, precisamos fazer das nossas casas as verdadeiras sinagogas, para que a nossa fé se mantenha acesa, até que possamos ser trazidos de volta para esse contexto do grande ajuntamento, da grande congregação, e mantermos a nossa fé acesa com a nossa comunhão. E assim, tudo que está acontecendo, Santo, também pegando alguns ganchos seus aí, está sendo muito importante para a gente hoje tirar proveito de tudo, né, que está acontecendo no contexto geral por causa desse coronavírus. Eu já passei por isso de quando eu fico um dia de domingo sem vir na igreja, é estranho. Eu acredito que para todos nós isso é estranho quando a gente passa um dia de domingo sem vir na igreja. Agora, por quê? Isso aí a gente coloca em nossa mente justamente essa questão de realmente o verdadeiro culto tem que ser no domingo, dentro da igreja, dentro do templo, né? E é onde a gente começa a se perder também e ver que a gente começa a ser um pouco religioso, ao invés de ser cristianismo dentro de nós. E durante todo esse tempo que a gente está confinado em nossas casas, a gente está vendo a importância de cultuar a Deus com a mesma intensidade ou intensidade até maior dentro dos nossos lares, junto com os nossos familiares. Acredito que há uma diferença muito grande desse crente que realmente adora a Deus e do crente, aquele que é crente motivado a templo, aquelas pessoas que gostam. Isso, que é ir para uma igreja que tem um bom som, uma boa iluminação, um bom palco, bons músicos, e aí por diante. E isso, às vezes, nos torna religioso ou religiosos, mas não verdadeiros cristãos. Bacana. Enviaram uma pergunta que eu, na primeira vez que eu li, eu fiquei meio assim, né? Falei, rapaz, essa pergunta aqui tem uma questão que é boa, só que ela é bem complexa até para lidar. Isso lembra até que isso é falado num filme. Para quem lembra, o livro de Eli, lá no final do filme ele cita essa mesma frase aqui, que é uma frase que está na Bíblia. Então, a pessoa, pelo menos, pegou um contexto bíblico para a gente debater, que é aquele que não combate o bom combate e nem guarda a sua fé, qual será o final da sua carreira? Meu Deus do céu. Para você ver. Eu falei, assisti o livro de Eli. Cara, assim, se a pessoa não combate o bom combate, ou seja, se ele não cumpre o ministério dele, o chamado dele, porque quem falou isso foi Paulo, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu estou certo
de que eu fiz aquilo que Deus me pediu, de que eu cumpri o chamado de Deus. Então, a pessoa que não combate o bom combate está sendo, no mínimo, negligente, e Deus vai pedir conta disso. Deus vai justamente pedir conta disso, né? Jesus conta uma parábola que fala que Deus vai voltar para ajustar contas com aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. A pessoa que não combate o bom combate, e que no final da carreira não guardou a fé, vai para o inferno. Aqui, já está em 2 Timóteo, está em 2 Timóteo 4, 7, 8. E só falando que você já falou, mais bem complementado aqui na Bíblia, assim, ó. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. É o que você falou. Quem não combater esse bom combate e não guardar essa fé, só tem um caminho para essa pessoa. Foi aquilo que a gente já estava falando bem antes. Inferno, velho. Infelizmente, inferno. E combater esse bom combate, né? Quando a gente usa esse termo, o que se aplica a isso, a combater o bom combate? Ao meu entender, é você se manter firme e forte na palavra de Deus. Firme, forte e obediente, né? É combater esse bom combate, anunciar o verdadeiro evangelho, né? E prosseguir em fé. Quem viu essa pergunta aqui, sabe, Jefferson? Rapaz, me enviaram no privado a pessoa. Um abraço para essa pessoa que viu no privado. A gente espera que realmente tenha conseguido esclarecer a dúvida, né? Mas a sua dúvida aí. Ela mandou, eu falei, pergunta aqui tá pesada. Então vamos lá, vamos mais de música? Vamos mais 2 músicas? Vamos cantar e louvar o Senhor? Tá tranquilo aí? Espero que todo mundo esteja ouvindo aí direitinho. Pessoal, Qualquer aqui nós coisa. temos